Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a sociedade consumista. O que é uma sociedade consumista e qual é seu impacto financeiro e ambiental? Você já ouviu falar? Vamos então ver na aula de hoje. Então, o que é uma sociedade consumista? Então, você já ouviu falar numa sociedade consumista? Então, hoje em dia, o tempo inteiro, talvez você tenha aquela sensação de que você precisa comprar alguma coisa. Você olha uma propaganda, pode ser na internet, pode ser em outros meios de comunicação, e você, de repente, não tinha parado para pensar e, de repente, você sente aquela vontade muito forte, né? Você quer comprar, parece que se você não compra, você está perdendo algo, está faltando algo em você, sua vida não vai ser completa, você não vai ser feliz. Então vivemos nessa sociedade do consumo. Qual que é o impacto de uma sociedade consumista, a sociedade do consumo, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa vida pessoal financeira, no meio ambiente como um todo? Qual o impacto que vai ter sobre as nossas florestas, sobre os lixões? O que vai acontecer quanto mais a gente consome? Vamos descobrir juntos na aula de hoje? Então vamos falar um pouco mais sobre isso nessa aula, né, sobre a sociedade consumista, e vamos entender um pouco o efeito que ela tem em cada cidadão. E para a gente entender o efeito que ela tem em cada cidadão, a gente vai falar sobre o Gastão. Hoje vocês vão conhecer o Gastão, pessoal. Por que esse nome do nosso personagem aqui que a gente vai acompanhar? Porque ele não pensa duas vezes para comprar. Então ele compra e como ele vai pagar já é outra história, né? Então ele vai passando no cartão ou então outros meios de pagamento e depois ele pensa, né, no resultado aí de tudo. Mas o que está acontecendo com o Gastão? Chegou a um nível insuportável o seu endividamento. Ele chegou num patamar que, se ele não se equilibra, ele não vai mais conseguir levar a sua vida, né, com equilíbrio financeiro e também fazer as compras que ele precisa realmente para a sua vida, que todos nós precisamos, para nossas necessidades, para as nossas coisas pessoais. Então vamos descobrir como que o Gastão buscou ajuda e o que ele aprendeu? Então, ele buscou ajuda especializada. Isso é muito importante quando a gente foge do controle. Mas a gente pode manter o controle com algumas dicas que a gente vai aprender no decorrer dessa série de aulas. Vamos então aqui ver o que aconteceu com o Gastão. Ele aprendeu um pouco sobre juros. Então, como ele gasta muito, consequentemente o Gastão paga muitos juros no cartão de crédito, em financiamentos, em empréstimos. E o que são juros? Juros são valores adicionais que são cobrados ou pagos, né, em cima de um valor emprestado ou investido. Então, toda vez que você pede um empréstimo, você faz um financiamento, você paga juros. Ou então, se você também, né, tem os seus investimentos, você recebe os juros. Então, é um valor que é pago dependendo de onde você se encontra aí na operação financeira, se você pedir emprestado ou se você está investindo, que você teria aí o recebimento dos juros. Então, eles representam o custo do dinheiro no decorrer do tempo. Então, todo dinheiro, ele tem um custo quando passa o tempo. Por quê? Esse custo seria, primeiro, porque o dinheiro ele vai perdendo valor no decorrer do tempo, então tem que devolver uma parte disso e também tem que ter um adicional, que seria um ganho, se você conseguir um ganho real nas suas operações. Então, a gente tem aí os juros, o papel essencial. Vamos então ver como que a gente pode fazer o cálculo dos juros? Então, vamos pegar aqui um exemplo com o Gastão, ó. Suponha que o Gastão ele pegou emprestado R$1.000 de um amigo com uma taxa de juros de 10% ao ano durante 2 anos. Então ele pegou esse valor de R$1.000, 10% ao ano, 2 anos. Como que a gente faria o cálculo aqui pensando no cálculo do juros simples? Então, pensando no juros simples, você teria o valor inicial, olha ali a igualdade, né? Juros igual ao valor inicial multiplicado pela taxa dos juros multiplicado pelo tempo. Essa é uma fórmula básica do juros simples, que também ajuda nos juros compostos, mas tem alguns detalhes adicionais nos juros compostos. Mas aqui no juros simples, valor inicial, quanto que ele pediu emprestado, o Gastão, para o seu amigo? Ele pediu R$1.000. Então ali, ó, no começo eu coloco juros igual a 1.000 vezes, qual que foi a taxa durante esses 2 anos? 10% ao ano, então ali está vezes 10%, e depois vezes o período, né? Quanto tempo que ele ficou aí nesse empréstimo com o seu amigo? 2 anos. Então ali a gente tem R$1.000 vezes 10% vezes 2. Quando você vai fazer essa multiplicação, você teria a opção de fazer o cálculo dos 10% com uma calculadora, né, que faça a porcentagem, ou você pode só fazer a multiplicação ali, só que não seria vezes 10 se você for multiplicar. Se você for multiplicar, você teria que fazer vezes 0,10, que seria aqueles 10% já divididos por 100.
Porque todo percentual, né, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100 ou 10 a cada 100. Então, se você pega 10 sobre 100 e divide, dá 0,10. Esse 0,10, se você multiplica ali e faz vezes 2, você chegaria naqueles 200, que foi o valor dos juros no período, tá? Então, você tem duas opções quando você faz ali o cálculo dos juros. Ou você faz o cálculo dos 10% de 1.000 lá, fazendo o cálculo de porcentagem, ou você pode fazer a multiplicação, mas aí você teria que dividir a porcentagem dada por 100, sempre. E aí fazendo ali o 10 dividido por 100 dá 0,10, aí quando você faz 1.000 vezes 0,10 vezes 2, vai dar os R$200 de juros. Então vejam, ele pagou R$200 de juros para o seu amigo, isso considerando que foi um dos empréstimos que o Gastão fez, porque se ele já chegou a pedir até para os amigos, ele já recorreu aos bancos, a financiamentos, então ele está pagando muitos juros. É um problema, né? Sair do controle quando a gente está tão influenciado aí pela sociedade do consumo e começa a comprar, além do que a gente realmente depois vai conseguir, né, dar conta. Vamos então agora para mais um exemplo, só que agora é a vez de vocês, pessoal. Vocês vão pensar agora um pouquinho. Você emprestou R$2.000 para um amigo com uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Após 4 anos, qual será o valor dos juros? Aguardo então vocês aí, vão pensar aí um pouquinho na resposta. Então, muito bem, pessoal. Vocês conseguiram então chegar aí na resposta, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vamos voltar só aqui no enunciado, né? Você emprestou R$2.000, então esse era o nosso valor inicial do empréstimo, 2.000. Aí você tinha 12% ao ano durante 4 anos. Então a gente tem aqui ó, o cálculo, ó, juros igual a 2.000, que é o valor do capital, o valor que foi, né, o valor inicial da operação financeira, vezes os 12%, vezes os 4 anos, e tudo multiplicação ali na fórmula do juros simples. Depois observem aqui, pessoal, 2.000 vezes 0,12, né? Eu havia comentado no nosso exemplo que a gente pode dividir a taxa que está em porcentagem por 100 e fazer a multiplicação é um processo mais tranquilo. Se você não quiser dividir a taxa por 100, né, para fazer a multiplicação, você também poderia fazer o cálculo da porcentagem daquele valor. Mas se você quiser só recorrer à multiplicação de uma forma direta, qualquer taxa que seja dada é só fazer divisão por 100. Então, ó, 12% dá 0,12, 2.000 vezes 0,12 vezes 4, se você multiplicar, vai chegar ali em R$960. Então observem aí o quanto de juros, né, que foram pagos. Então realmente vale a pena pensar, né, recorrer a pagar juros somente em último caso, até quando a gente tem aí os nosso cartão de crédito, né, muitas vezes dá para parcelar sem juros, mas também tem como recorrer aí, né, os descontos à vista. Então tem sempre que pensar bem, né, na hora de pagar juros ou não pagar, só se for realmente extremamente necessário e não igual o Gastão que a gente está conhecendo aqui, que ele não pensa para comprar. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês sobre a diferença entre juros simples e juros compostos. Hoje a gente viu na aula sobre juros simples, né? Mas vocês vão ver aqui a diferença, é bem bacana esse vídeo. Vocês vão ver detalhes que vão ajudar a ampliar a compreensão de vocês. Né? Uma questão bem básica, mas é para trazer à tona a questão da relação entre o dinheiro e o tempo, né? O que é melhor? Receber R$100 hoje ou daqui a 6 meses? Com certeza todo mundo já sabe, né? Mesmo que não saiba justificar em detalhes ou justificando usando a matemática financeira, todo mundo vai concluir que é melhor receber hoje. Então, justamente por causa dessa questão, né, entre o dinheiro e o tempo. O que acontece com o passar do tempo com o seu dinheiro, né? R$1 hoje, quanto ele valerá amanhã, depois de amanhã, ou no futuro, daqui 90 dias, um ano? Qual a diferença entre R$1 hoje e R$1 no futuro? Então, por que essa questão ela é tão importante, né? Essa questão, ela traz alguns elementos, né? Como, por exemplo, aqui destacados para vocês nessa pirâmide, né? Elementos que surgem justamente no passar do tempo, né? Elementos que podem trazer aí a diferença entre R$1 hoje e R$1 daqui a um ano ou daqui a um mês. Então, a inflação, será que quanto o meu dinheiro pode desvalorizar? Ou se eu tenho um dinheiro a mais, o que fazer para não ter a desvalorização desse dinheiro entre as questões relacionadas à aplicação? E tem também, dependendo do modelo aí de aplicação, quais riscos que eu vou assumir
para não ter essa desvalorização do meu dinheiro ou até mesmo ter algum ganho no decorrer do tempo. Então, são questões relacionadas aí ao ponto fundamental, né, que está por trás, está subjacente da toda a matemática financeira, que é a relação entre dinheiro e tempo. Então, e quando enunciamos nessa relação entre o dinheiro e tempo, surgem aí os sistemas de juros. Vamos falar da diferença, né, juros simples versus juros compostos. Quando que eu uso juros simples? Ou como ele é aplicado? Vamos responder principalmente essa segunda questão, né? Como os juros simples são aplicados. Então, o que acontece com juros simples? Quando você tem um sistema de juros simples, só o capital ele rende juros. Então, você tem qual característica nesse modelo, né? Os juros eles se mantêm iguais em todo o período. Como que isso funciona se você pegar um exemplo? Vamos ver? Então, temos a seguir, ó. Esse primeiro aqui é a definição de alguns conceitos básicos, mas trarei o exemplo a seguir. Então, pessoal, esse vídeo vale a pena que vocês vejam na íntegra. Vocês vão ver que tem detalhes essenciais que, se vocês fizerem os exemplos do vídeo, acompanharem, pegar o lápis e o papel, vai ser bem bacana que vocês acessem na plataforma na íntegra o vídeo. Então, pessoal, não deixem também de acessar, é essencial acessar os materiais complementares que estão aqui na plataforma, o Saiba Mais. Vocês vão ter vídeos com exemplos, com exercícios que são práticos, com mais detalhes do conteúdo, e tudo isso vai complementar e vai ajudar que vocês consigam aí ter uma visão completa do tema e depois colocar na prática no seu dia a dia. Então, a frase aqui de conclusão, pessoal, para a gente deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho: o consumo é necessário, mas o equilíbrio é essencial. Assim, sempre reflita sobre compras à vista e a prazo e até que ponto o endividamento realmente é necessário. Ótimos estudos a todos!